Ok, pessoal, vamos agora falar de um tópico muito importante, as transformações lineares. Em muitos cursos de álgebra linear, inclusive, esse tópico é o início do curso. Mas aqui vamos fazer ele agora no meio, né? Vamos ver esse tópico tão importante, né? Que é como são as transformações lineares. Nós vamos ver, inclusive, que as transformações lineares são exemplos de funções, né? Não sei se vocês se lembram que as funções transformam um número em outro, de acordo com a regra, e as transformações lineares fazem a mesma coisa, só que com os vetores. Eles pegam um vetor, transformam em outro vetor, né? Bom, como as transformações lineares são espécies de funções, nós vamos fazer uma revisão rápida dos conceitos fundamentais de funções. Ok? Vamos lá. Então, suponhamos que nós temos, por exemplo, uma função, digamos, f. Vamos supor que nós temos uma função f. Essa função geralmente envolve um conjunto x e funciona assim: você tem um elemento x e aí você vai ter um outro conjunto y, né? Esse x vai corresponder a um elemento num outro conjunto chamado de y. Tá? Então vamos tentar desenhar aqui. O x seria o grupo de elementos, que eu vou desenhar aqui de uma forma meio arbitrária, né? Que seria o grupo x. Né? Aqui nós temos em azul o grupo y, né? O grupo de elemento y, que seriam todos os possíveis vetores, digamos, desse grupo y. Né? Então, vamos supor que nós temos aqui um elemento x, seria, por exemplo, um vetor x. Né? Temos aqui, então, um ponto no grupo x que seria um vetor. E o que a função f diz é o seguinte: olha, eu sou uma regra que associa o elemento em x no elemento em y. Então, nós temos aqui um elemento em x e essa regra associa esse elemento, tá, no outro elemento aqui no ponto y. Tá? Nós poderíamos ter também um outro elemento aqui do x, seria um outro vetor, por exemplo, né, que se relaciona a outro elemento no y. Eu poderia até associar esses dois aqui em x no mesmo elemento em y, né? Ou então em elementos diferentes. Eu associo esse elemento a esse elemento a esse, né? Eu posso associar, por exemplo, esse outro elemento aqui, eu posso também associar até a esse aqui se eu quiser. É possível, tá? Então, aqui nós temos aquele conceito de funções ao qual nós estamos acostumados. Bom, pessoal, então, vamos ver como é que esse tipo de função se enquadra naquela função que nós temos visto até hoje, né? Naquele tipo de função mais clássico. Né? Vamos ver, inclusive, uma das funções mais comuns, né? Mais usadas, que é essa aqui. F de x é igual a x ao quadrado. Né? Vamos ver como é que seria essa função aí nesse caso. Olha só, então nós temos uma função, o conjunto de origem é o conjunto de todos os números reais. Né? Então, todos os números reais podem ser o conjunto de origem. E a minha função vai ser uma regra que eu vou gerar um outro conjunto que também são os números reais. Né? Então, cada número real vai ter um equivalente que também vai ser um número real. Né? Então, como é que vai funcionar isso? Eu tenho aqui, por exemplo, digamos um conjunto dos números reais, né? Que está aqui. Então, eu tenho aqui um ponto, por exemplo, o número 2, que é um número real. E essa função aqui, a gente costuma ver como se fosse uma máquina, né? Então, olha só, entra aqui o número 2, a função eleva ao quadrado e transforma no número 4. Tá? Inclusive,
Uma forma da gente ver as funções que eu acho que realmente é bastante interessante, né? E eu particularmente gosto bastante, é como se fosse uma transformação. Do lado de cá, o 2 seria como se fosse matéria-primas, seria como se fosse carne, né? E a função x ao quadrado seria como se fosse um moedor de carne. Então entra carne, sai carne moída. Entra 2, sai 2 ao quadrado, sai 4, né? Mas essa definição que nós estamos fazendo é um pouquinho diferente. Em vez de ser uma transformação, nós vamos ver como se fosse uma relação. Então, do lado você tem o 2, do outro lado você associa o quadrado do 2. Tá? Então, são duas formas um pouco diferentes, né? Mais equivalentes de ver o problema. Tá? Vamos só relembrar alguma nomenclatura que nós vimos. Não sei se vocês se lembram que esse grupo aqui da função, que é o conjunto de todas as origens possíveis, tem um nome que é o domínio. Né? Vocês devem lembrar, o nome é domínio. Né? E o conjunto aqui dos destinos, né, dos pontos de destino, seria o contra, vou desenhar um pouquinho melhor, contradomínio. Né? Então, o conjunto dos números reais, né, de onde parte, né, seria o domínio, e os que recebem, né, ou os que são associados, são o contradomínio. Tá? Então, não sei se vocês se lembram desses pontos aí. Temos também a imagem. Né? Vocês lembram do conceito de imagem? O que é imagem? Bom, vocês se lembram que numa função, nem todos o contradomínio é o conjunto de todos os pontos que podem receber uma aplicação. Mas não sei se vocês se lembram que nem todos recebem. Né? Nesse caso aqui, não sei se vocês se lembram, né? Aqui você pode ter todos os números reais x, mas quando você associa ao quadrado, o domínio são todos os reais, o contradomínio são todos os reais. Mas na verdade os números negativos não recebem nenhuma associação. Né? Então, o conjunto de todos os elementos que recebem é chamado de imagem. Então a imagem dessa função seriam só os números positivos, só os números que recebem associações. Tá? Então, temos já o conceito, relembramos o conceito de domínio, contradomínio e imagem. Tá? Outro ponto interessante é que aqui, nesse tipo de função, o domínio são números. Né? No domínio você tem números e na imagem você tem números. Tá? No nosso caso, as funções vão transformar vetores. Então, o que aqui era um número, na verdade vai ser um vetor, e o que aqui no contradomínio era um número, também vai ser um vetor. Né? Outra diferença é que aqui você pode ter qualquer número, né? Qualquer número real. Mas na verdade você pode ter funções que não são os números todos. Né? Você pode ser, por exemplo, só os inteiros, só os números racionais. Né? Mas aqui você tem, nesse tipo de função, qualquer número real. Tá? Mas no caso das transformações que nós vamos usar, na verdade você vai ter vetores, né, grupos de vetores de um lado e grupos de vetores do outro lado. Ok? Então, vimos aqui um exemplo de uma transformação de R em R. Então, pessoal, vimos então o exemplo clássico da função f de x igual a x ao quadrado. Vimos que é uma função cujo domínio é R e leva a um contradomínio R. Né? Inclusive, nós fizemos uma representação que, na verdade, eu não gosto muito. Né? Você tinha aqui o domínio R, né? E como o contradomínio também é R, a gente colocou aqui o número 2, por exemplo, é relacionado ao número 4. Né? E nós colocamos os dois na mesma figura. Tá? Mas eu gosto mais de uma outra representação em que você tem um conjunto para o domínio, né? E o outro para a imagem, né? Para o contradomínio. Né? Então, aqui também é o R, mas seria o contradomínio. Né? E aí sim você tem aqui o 2 associando o 4, mas aqui, apesar do R ser o mesmo, né? Como um é um conjunto de partida e o outro é conjunto de chegada, eu prefiro assim.
né? É, no caso, então, vamos só relembrar, então, uma outra representação também que é muito comum, que é a representação da reta, né? Do plano XY. Aqui você tem o x, né? Não ficou muito reto, né? E aqui você tem o f de x. Não sei se vocês se lembram, mas o gráfico é algo assim, mais ou menos, né? É aqui uma parábola, né? Então aqui tem todos os conjuntos. Aqui seria como se fosse o x, né? E aqui seria o f de x, né? Então qual seria, no caso, dá para ver, o domínio e o contradomínio? O domínio são todos os reais, porque as entradas podem ser todos os x aqui, positivos e negativos. O contradomínio seria o quê? Seriam também todos, né? Todos os reais. Seria toda essa reta aqui, tá? Mas qual seria a imagem? Bom, a imagem muda um pouquinho, né? Na imagem, você tem aqui, os positivos aqui tem associação, mas não tem nenhum negativo aqui correspondente. Então a imagem seria só uma parte aqui desse conjunto, né? Seria só a parte dos conjuntos maiores ou iguais a zero. Ok? Bom, então terminamos aqui o nosso exemplo de R em R e vamos ver daqui a pouco que nós podemos ter também coisas mais complexas, né? Aqui, ao invés de você ter R, você pode ter vetores, né? Você pode ter, por exemplo, R2 em R, R2 em R3 e assim por diante. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Agora, pessoal, vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado, né? Vamos ver agora uma função que nós vamos chamar de g, né? Mas que agora mapeia um vetor em R2, né? Um vetor, um grupo de dois números que mapeia no R1, né? Então, cada grupo de dois números mapeia num número em R1. A função vai ser a seguinte: g de xy. Bom, em vez de xy, vamos chamar de x1, y1, y1, ok? E essa função vai ser igual a 2, tá? Então, o que nós vamos ter? Aqui nós vamos ter, então, os vetores R2, né? R2, né? E vai ser mapeado no contradomínio que é R1. Então, por exemplo, o vetor 1, 1, né? Vai ser mapeado no número 2, né? Então, mapeado no número 2. O vetor 0, 0 no número 2. O vetor -1, 3, mapeado no número 2. Então, todos os números aqui vão ser mapeados no número 2. É um exemplo meio simples, mas ilustra bem o nosso caso. Então, qual seria o domínio? Qual seria o domínio dessa função? Todo o R2, né? Porque qualquer número aqui vai poder, né, fazer parte da função. Então, o domínio é todo o R2. Qual seria o contradomínio? O que vocês acham? Seria o R1, né? O R1, porque é o conjunto de todos os que seriam a princípio possíveis. E qual seria a imagem? Qual seria a imagem dessa função? Apenas o número 2, né? Então teríamos aqui, temos aqui um exemplo de uma função que é de R2 em R1. Ok, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre mais uma notação que eu também acho interessante, né? Eu gosto dela. Olha só, nós vimos a função f de x igual a x ao quadrado, né? Que é uma função de R1 em R1. Né? Eu queria mostrar para vocês agora uma outra representação que eu acho interessante, né? Essa aqui é legal porque ela mostra como é que se diz? A função de transformação, né? Você pega isso, eleva ao quadrado e transforma no f. Tá? Mas a outra forma que nós vimos, que é mais uma relação, né? Uma outra forma interessante que pode ser usada é essa aqui. Então, a função, né, é dada por, né, o x, né, é mapeado ou se transforma em
x ao quadrado. Tá? Uma coisa interessante que às vezes, né, em alguns casos, eu acho que ela fica um pouquinho mais interessante. Ok? Aquele outro nosso exemplo, vocês lembram? Que era o f de x, era o g, né? G de x1, x2 igual a 2, né? Como é que ficaria nessa nova notação aqui? Seria g, né? Bom, então o ponto x1, x2 seria mapeado em 2, ok? Então essa aqui é uma forma interessante que eu vejo, né, de representar as funções. Tá? Ok, pessoal. Vamos agora ver mais um exemplo. Agora, vamos ver a função h de R2 em R3. A expressão da função vai ser a seguinte. H de x1, x2, né? Então, um vetor de duas componentes vai ser igual um vetor de três componentes, né? Uma, duas, três, né? Onde cada componente vai ser. A primeira vai ser o x1, x1 mais x2, né? Ou x2 mais x1, sei lá, x2 mais x1, daqui. A segunda componente vai ser x2 menos x1. E a terceira, o produto, x2, x1. Então, qualquer vetor aqui vai ser mapeado nesse vetor aqui de três componentes. Então, vamos estudar um pouquinho como é que é essa questão aqui. Então, vamos supor aqui que a gente tenha o domínio, né, que vai ser R2, e aqui nós temos o contradomínio, que vai ser R3. Né? Então, olha só. Por exemplo, vamos ver um ponto aqui. Vamos supor aqui o ponto... Que tal o ponto 2, 3? Né? Então, fazer o ponto 2, 3. 2, 3. Vamos até fazer o seguinte, vamos usar aquela notação, no caso especial, né? O 2, 3 vai ser mapeado em que ponto? Vamos fazer as contas aqui? Então, h de 2, 3 vai ser 2 menos 3, 2 mais 3 vai ser 1, né? 1. Depois, 3 menos... Oh, desculpa, vai ser 5, né? Na verdade. Então, deixa eu apagar aqui. Né? Vai ser 5. Né? 3 menos 2 vai ser 1. E 3 vezes 2 vai ser 6. Né? Tá? Então, esse ponto aqui vai ser mapeado nesse ponto. Então, esse ponto aqui, vamos supor que esse aqui seja o ponto 516. Vamos desenhar ele aqui. Então, o ponto 2, 3 vai ser mapeado no ponto 516. Então, esse ponto aqui pertence à imagem da função, porque tem uma correspondência aqui. Então, esse ponto tem a imagem. Bom, agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Olha só, esse aqui é R2. E cada ponto de R2 vai ser mapeado em R3. Né? Isso até me faz uma pergunta. De certa forma, o espaço R3 digamos, é maior do que R2. Né? Então eu pergunto, será que todos os pontos de R3 vão vir de algum ponto de R2? Vai ter sempre uma associação do R3 com o R2? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Olha só, vamos tentar ver aqui. Observem aqui. Vamos ver um ponto específico. Né? Esse aqui a gente já viu que já tem. Mas vamos ver, por exemplo, o ponto 510. Vamos ver aqui o ponto 510. 510 teria, né? Vamos ver se ele teria esse ponto aqui viria de algum outro ponto aqui no domínio, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro qual seria o domínio aqui. Vamos ver qual seria o domínio dessa função. Seriam todos os números possíveis, né? Como eu tenho x1 e x2, eu posso ter qualquer número dos números reais, né? Então, o meu domínio é todo R2. Vamos ver agora o contradomínio. Qual seria o contradomínio?
Bom, o contradomínio é todo R3, né? São todas as possibilidades que haveriam em princípio, né? Agora, a imagem não. A imagem tem que ser somente aquela imagem no qual a função pode associar um valor aqui a um outro valor aqui. Vamos ver então qual seria a imagem, né? Inclusive essa função aqui não é muito boa porque ela não é muito simples, né? Não é muito simples de ver. Mas vamos fazer o seguinte, eu já conheço mais ou menos essa função e vou pegar um ponto aqui que eu já sei que não tem imagem, não faz parte da imagem, que é o 510. E vou mostrar para vocês que não é parte, né? Porque olha só, para essa imagem aqui, 510, vamos supor que seja esse ponto aqui, para que ela fosse parte da imagem, eu teria que ter um correspondente aqui. Então, olha só, teria que ter um número que a soma do x1 e x2 seja 5 e a diferença seja 1. E que o produto seja 0. Mas olha só, dá para ver que isso é impossível, né? Porque nós conhecemos os números cuja soma dá 5 e cuja diferença dá 1. São os números 2 e 3, né? E 2 e 3 não dão 0. Então isso aqui é uma impossibilidade. Então isso aqui não faz parte do domínio. O que eu mostrei aqui é que nem todo o R3 faz parte da imagem, né? Só um subconjunto do R3 que faz parte da imagem. Tá? Então isso aí é possível acontecer. Ok? Então, vimos mais um exemplo aqui de uma transformação, dessa vez de R2 em R3. Pessoal, eu queria falar um pouquinho mais sobre terminologia, terminologia de funções, né? Eu queria falar com vocês, por exemplo, essa função aqui, f de x é igual a x ao quadrado, e aquela outra, né, g de x1, x2 igual a 2, né? É uma função, essa aqui é de R, essa aqui R em R, e essa aqui é de R2 em R. Pois é, toda função cujo contradomínio é só um número real, né, é chamada de uma função escalar, né, ou com valor escalar. Já as funções, vamos supor, as funções, né, como aquela que nós vimos, g, não, era h, né, h de R2 em R3, toda vez que você tem um Rn, né, com mais de uma dimensão, né, um Rn, né, onde n é maior do que 1, né, nós vamos ter o que chamamos de uma função vetorial, ou uma função de valor vetorial. Tá? Então, essa aqui é a função escalar, que na verdade praticamente todas as funções que você deve ter visto até hoje são desse tipo, escalar, e aqui as funções que têm um contradomínio, que é R3 ou um subconjunto de R3, vão ser as funções vetoriais. No nosso caso, a maior parte das funções vão ser vetores, né? Tanto no domínio como no contradomínio. Ok? Pessoal, antes de continuar, eu queria só combinar mais uma coisa a respeito de notação. Vocês lembram da função f de x igual a x2, por exemplo? Né? Eu dizia que ela é uma função f, né? De R1, né? em R1. Né? E eu tinha definido a função assim, né? O x se transforma em x ao quadrado. Eu queria combinar o seguinte, quando eu estiver falando de R, né, por exemplo, eu tiver aqui R2 em R3, né, quando as relações entre os conjuntos, né, R2 em R3, R, R, eu vou usar uma flecha assim. Quando eu for definir a função dessa forma aqui, ao invés de usar a flecha, eu vou colocar a flecha com essa barrinha aqui, ok? Só para a gente uniformizar aí a notação. Bom, pessoal, vamos continuar então. Então nós falamos até agora de transformações do tipo x, né,
que transforma, né, em um certo y, né? Então, por exemplo, x, né, que se transforma num x ao quadrado, tá? Bom, nós vamos falar então um pouco mais disso, né? Então nós temos aqui o domínio, o contradomínio, né? Aqui nós temos os conjuntos x, aqui os conjuntos y do contradomínio, né? E temos um ponto que é sempre associado a esse ponto aqui, ou a gente chama também de mapeado em outro ponto aqui, né? Então, é como se fosse associação mesmo, né? Por exemplo, aqui você tem um conjunto de laranjas, aqui você tem um conjunto de bananas, e a cada laranja você associa uma banana, né? Uma forma talvez um pouco ingênua de ver, né? Mas pelo menos é uma ferramenta a mais para você perceber como é que essa questão da associação, né? No caso das funções, tá? Bom, a diferença aqui é o seguinte, é que na verdade, em geral, na álgebra linear, essas funções aqui usam domínios que são mais do que variáveis, né? Geralmente são funções em que o x é um vetor pertencente ao Rn, né? Todo mundo se lembra o que é o Rn, né? Rn é um conjunto, quando n é maior do que 1, né? De tuplas, né? De tuplas, n tuplas, né? Ou de conjunto de n elementos, né? Então, por exemplo, x1, x2, né? Até xn, que são agrupados conjuntamente, tá? Então, aqui você tem o Rn e essa função transforma esse Rn, cada vetor desse Rn, num outro vetor, num outro espaço. Aqui, por exemplo, pode ser Rn e aqui, por exemplo, pode ser o Rm, tá? Então, basicamente o que nós temos é a mesma coisa, só que agora o domínio e o contradomínio, né, são vetores de Rn e Rn, ok? Então, pessoal, vamos supor que nós tenhamos uma função f de Rn em Rm, né? Então, nós vamos ter aqui um domínio que vai estar em Rn, né? Vamos supor que nós temos aqui o vetor x, né? Um vetor x, que seria um dos pontos aqui no domínio, que seria algo assim, né? O x, a gente tem representado pelo vetor coluna, né? Então, x1, x2, x3, né? Até xn, tá? E aqui do outro lado nós temos o vetor y. Temos aqui o contradomínio, né? Que é composto com vetores com m componentes, né? Então Rm, né? E aqui nós temos um vetor, vamos chamar de, que tal, y, né? Então vetor y. Então a função f associa o vetor x ao vetor y, né? E essa é a função. Então temos uma função f de Rn em Rn em Rm, né? O n pode ser igual a m, pode ser maior, menor, tem várias possibilidades aqui. Então o que eu quero dizer é que, na verdade, toda aquela nossa coisa de funções, né? Aqui é a mesma coisa. A única diferença é que os elementos na origem e no destino da associação são vetores do Rn. Ok? Ok, pessoal. Até agora a coisa está um pouco abstrata, então, para aquecer um pouquinho, vamos fazer um caso mais prático. Vamos ver uma transformação real. Vamos ver uma transformação f de R, vamos ver de R3 em R2. Tá? E vamos fazer o seguinte, vamos ver essa função aqui, f de x1, x2, x3 igual x1 mais 2x2, a primeira coordenada, e a segunda 3x3, né? Então, aqui nós temos 3 componentes e aqui 2 componentes.
né? Então, R3 em R2. Nós podemos, inclusive, escrever essa equação na notação matricial, né? Poderia escrever assim, ó, F, né? O vetor de origem, a gente pode escrever assim, né? Aqui temos um vetor coluna com três componentes, x1, x2, x3, né? E é igual a esse vetor aqui, né? Quantas componentes ele tem? Duas. Esse vetor coluna, que seria x1 mais x2, mais 2x2, né? E aqui 3x3. Então temos aqui essa transformação. Então, eu queria tentar interpretar graficamente como é que funciona essa transformação, né? Então, vou copiar aqui de novo para a gente ter x1, x2, x3, né? Igual a x1 mais 2x1 e 3x3. Tá? Eu queria que a gente tentasse explorar agora essa transformação. Vamos tentar ver ela graficamente. Como é que essa função transforma esse vetor x1, x2, x3? Né? Para isso, o que vocês acham da gente fazer aqui? Representar graficamente esses vetores. Né? Vamos fazer para alguns casos específicos. Vamos fazer, por exemplo, vamos determinar o f do vetor, por exemplo, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Né? Quanto é que vai dar? Vamos tentar fazer aqui. Bom, é meio difícil aqui de... Vamos desenhar o 1, 1, 1. Quanto é que daria? Vamos tentar desenhar aqui. Ó, é difícil aqui, né? Aqui seria um, outro, outro. Vamos supor que aqui seja x1, x2, x3. Deixa eu tentar melhorar esse aqui que não ficou muito bom. Né? Vamos desenhar de novo aqui. Assim. Né? Então, olha só, vamos ver o 1, 1, 1. Ó, o 1, 1, 1 ficaria um para cá, um para cá. Então, aqui é 1, vem um para cá, né? Um para cima. Ficaria mais ou menos isso aqui. Seria esse vetor aqui. Né? Outro, vamos ver outro exemplo, seria o quê? Vamos fazer esse aqui. F de, vamos supor, que tal, vamos ver, 3, 2, 1, né? Como é que ficaria o 3, 2, 1? 3 para cá, 2, 3, 2 para cá, 1, 2 e 1 para cima, né? Ficaria algo mais ou menos aqui, né? Como é que isso ficaria, né, na transformação? Vamos ver aqui. Então, vamos desenhar aqui, aqui tem a função, né? A função f, e aqui temos os gráficos x1, x2 e x3. Então vamos lá. No primeiro caso, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos, vamos fazer aqui em verde, né? Olha só. Então temos aqui, vamos lá. 1 mais 2, né? Aqui vai dar 3. E aqui 3 vezes 1, 3. Então 3, 3. Então esse vetor aqui é transformado nesse aqui, 3, 3. Vamos fazer isso aqui. Sim, desculpa. Aqui nesse resultado aqui é mais fácil porque só tem duas dimensões, né? Então não preciso aqui... apaguei, droga. Deixa eu ver se eu posso... Vamos desenhar aqui de novo, né? Aqui nós temos f de 1, 1, 1. Dá o quê? Dá 3, 3, né? E o f de 3, 2, 1
dá o que mesmo? Bom, daqui a pouco a gente vê. Deixa eu só redesenhar aqui de novo, né? Então aqui. Então, um desenho dá 3, 3 1, 1, 1. Então, 1 para cá, 1 para cima, dá algo aqui. E 3, 2, 1 dá 1, 2, 3. Depois 2 para cá, né? E 1 para cima dá isso aqui, esse vetor aqui, tá? E aqui do outro lado, nós temos a transformação e vai transformar agora no R2, né? Então aqui temos x1, x2 e vamos ver. Esse vetor aqui vai ser transformado pela função f nesse vetor aqui, 3, 3. Então, 1, 2, 3 para cá, 1, 2, 3 para cá. Então, vai se transformar nesse vetor aqui. Então, essa função f transformou esse vetor nesse vetor daqui. E esse vetor aqui, 3, 2, 1, foi transformado em qual? Vamos ver? Como é que era a mesma equação? Deixa eu só escrever aqui para lembrar, era x1 mais 2x1 e 3x3. Então, x1 mais 2x1 vai ser 3 mais 4, que vai dar 3 mais 4, que vai dar 7, né? Então, 7. E 3x3, que vai dar 3. Então, x igual a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 3 para cima, 1, 2, 3. Então, teríamos esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui é transformado nesse vetor daqui. Ok? Então, aqui é só para dar uma ideia como é que as transformações agem sobre os vetores. Então, pessoal, nós vimos aqui um exemplo de uma função, né? Que seria f de x1, x2, x3 é igual, como era mesmo? Era x1 mais 2x2, né? x3, né? Ou a gente escrevia assim também, f de x1, x2, x3 igual, né, x1 mais 2x2 e aqui 3x3, né? E eram transformações assim, f, né, de R3 em R2, né? Vocês lembram que outra forma que a gente tinha de fazer era essa aqui, né? F, onde o vetor x1, x2, x3 se transformava, aqui a flechinha com o fundo aqui, né? No vetor x1 mais 2x2 dividido por 3x3. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Na verdade, no caso de vetores, nós não chamamos essas operações de funções. Nós chamamos de transformações, né? Então, são transformações, né? Então, transformações são funções operando sobre vetores, né? É a mesma coisa que funções, só que quando elas operam sobre vetores. Tudo bem? Então, lembrem-se disso. O símbolo que a gente usa para transformações, na verdade, não é F. Geralmente é o T maiúsculo, tá? Então, quando vocês verem o T maiúsculo no livro, é isso, é a transformação, que nada mais é do que a função operando. Então, todo esse F aqui, né? Todos esses Fs aqui poderiam ser trocados simplesmente por um T maiúsculo. Então, transformação disso, transformação, transformação, né? Transformação. Ok? Então, transformações é como você chama funções quando elas estão operando sobre vetores. Ok, pessoal. Até agora, nós falamos sobre transformações. Agora, vamos falar sobre um tipo especial de transformações, que são as transformações lineares, né? Então, vamos falar sobre as transformações
lineares. Como nós vimos, as transformações são espécies de funções, né? Só que quando a gente transforma vetor em vetor, em vez de funções, nós chamamos de transformação. Né? Então, vamos supor uma transformação que transforma vetores do Rn em Rm. Tá? Então, transforma um vetor de n componentes em outro vetor de m componentes de acordo com a regra. Tá? Então, vamos ver. O que é uma transformação linear? Então, a transformação linear é uma operação que é linear se e somente se acontecer o seguinte. Imaginem que vocês tenham dois vetores, né? O vetor A e o vetor B, né? Todos os dois vetores do Rn, né? Então, dois vetores em Rn, né? E ela só é linear se acontecer duas coisas. Vamos ver se vocês lembram. Uma delas é a seguinte: o T da soma, né, a transformação da soma dos dois vetores, A mais B, foi igual à soma das transformações. Ou seja, se você somar dois vetores e transformar, você vai ter exatamente o mesmo resultado que se você transformar um, transformar o outro e depois somar. Tá? Bom, também vamos ver aqui. A outra propriedade seria a seguinte: a transformação do vetor escalado para cima, ou seja, constante vezes A, é igual a constante vezes a transformação do vetor A. Ou seja, se você tiver aqui, se você tiver uma constante vezes vetor A e fizer a transformação, você vai ter exatamente o mesmo resultado do que se você transformar, né, e depois multiplicar por uma constante. Vamos então ver um exemplo, para deixar isso aí um pouquinho mais claro. Então, olha só. Vamos supor um exemplo com a transformação T. Vamos fazer de R2. Vamos fazer de R2 em R2? R2 em R2? Ok. Vamos ver a seguinte transformação. T, né, do vetor com componentes x1, x2, né, vai ser igual bom, tá em R2, né? Então tem duas componentes. Vamos colocar aqui x1 mais x2 e aqui 3x1. Ok? Podemos inclusive escrever de outra forma, né? Vocês lembram das outras formas de escrever? A gente pode escrever assim, por exemplo, a transformação desse vetor aqui, né? x1, x2 seria igual ao quê? A um vetor de duas componentes, né? Cuja primeira componente é x1 mais x2 e a segunda componente é 3x1. Tudo bem? Tranquilo? Podemos escrever também assim, né? É uma forma um pouquinho menos popular, mas também possível, né? Que é aquela, né? Você tem uma transformação, né? E é transformado o vetor x1, x2, né? E aquela nossa notação, né? No vetor x1 mais x2 e 3x1. Ok? Então, três formas equivalentes, né, de você representar essa transformação. Agora, nós queremos ver se essa transformação de fato é linear, né? Nós vamos ver se a transformada de A mais B é igual à transformação de A
mais a transformação de B, e também se a transformação de C vezes A é igual a C vezes a transformação de A. Vamos ver se isso aí ocorre de fato. Ok, pessoal. Então vamos agora mostrar que essa transformação aqui é linear. Para ser linear, a gente tem que mostrar que essas duas propriedades valem. A transformação da soma de dois vetores é igual à soma das transformações, e a transformação do produto vezes vetor é igual ao produto vezes a transformação, né? Vamos então pegar dois vetores. O vetor A, vamos, vamos lá. O vetor A, então, vai ter duas componentes, A1, A2, né? Todas as possíveis componentes de A são representadas por A1 e A2. E as componentes de B são B1 e B2. Ok? Vamos então calcular a soma dos dois e fazer a transformação. Então, quanto que é A mais B? A mais B, né? Seria igual, somando, vai ser igual a A1 mais B1 e A2 mais B2. E agora, vamos fazer a transformada dessa soma aqui. Então, o que nós vamos ter? A transformada dessa soma A1 mais B1 e A2 mais B2, né? Vai ser dada por essa expressão aqui. A primeira componente mais a segunda, essa mais essa, e 3 vezes a primeira. Então, quanto vai dar isso aqui? A primeira componente mais a segunda vai dar. A primeira é A1 mais B1, mais a segunda, que é A2 mais B2. A2 mais B2, né? E aqui vamos ter 3 vezes a primeira. Então vai ser 3 vezes A1 mais B1. Então, 3 vezes A1 mais B1. Então, temos essa expressão aqui. Ok? Bom, agora vamos calcular essa aqui, né? E vamos ver se dá a mesma coisa. Então, vamos lá. Quanto dá a transformada de A? Que seria o quê? Seria a transformada de A. Vamos já escrever aqui, né? De A1, B1, mais a transformada de A2, B2. Vamos lá? O que vai dar aqui? A de A1, B1 vai ser, o A1 é... Vamos ver aqui, desse aqui vai ser a primeira vezes a segunda, né? Então vai ser A1 não, desculpem, fiz um errinho aqui, né? Aqui é a transformada de... aqui é a transformada de A1 a 2, né? E aqui é a transformada de B1, B2. Apagamos aqui. Então, A1, A2 mais B1, B2. Então aqui vamos ter o quê? A1 mais A2, 3A2, 3A1, né? Mais essa transformada aqui de B1, B2. Então seria a soma das duas componentes, seria B1 mais B2, e aqui 3B1. Né? Somando, nós vamos ter o quê? Né? Essa matriz mais essa vai ter A1 mais A2 mais B1 mais B2. Né? E aqui embaixo você vai ter 3A1 mais 3B1. Então agora temos que checar se isso aqui é igual a isso. Será que é? Será que isso daqui é igual a isso aqui? O que vocês acham?
Bom, a princípio não parece igual, mas se a gente trabalhar um pouquinho mais com isso aqui, nós vamos ver que é igual, né? Porque aqui está nessa ordem, né? A1, B1, A2, B2, mas pela lei comutativa eu posso reordenar. Então eu tenho A1 mais A2, ops, errinho aqui, né? A1 mais A2, mais B1 mais B2. E aqui usando a lei da distribuição, eu tenho o quê? 3A1 mais, aqui era 3 também, né? Mais 3B1, tá? Então eu demonstrei que essa função aqui satisfaz as duas, a primeira propriedade, né? Então, no que diz respeito a essa propriedade, ela é linear. Vamos ver agora essa propriedade aqui, né? Como é que seria? Como é que daria a transformação de C vezes A? Então, C vezes x1, x2. Como é que daria isso aqui? Bom, seria a transformação. Aqui nós teríamos cx1, cx2, né? Que seria dado por quê? Vamos lá. Quanto é que daria aqui? Daria cx1 mais cx2, né? E aqui daria 3cx1. Ok? Bom, como a gente está com pouco espaço, eu vou fazer aqui do lado com outra cor. Vou fazer em amarelo. Vou fazer aqui um espaçozinho, né? E aí vamos ter. Quanto é que vai dar C vezes a transformação de x1, x2? Né? Quanto é que vai dar isso? Vai dar C vezes x1 mais x2 e 3x1. Né? E eu pergunto, será que esse termo aqui é igual a esse? É, né, pessoal? Na verdade, basta eu multiplicar isso aqui para dentro, né? Aqui vai ficar cx1 mais cx2 e aqui vai ficar 3cx3, 3cx1, né? Então, eu demonstrei as duas propriedades. E esse sistema aqui é linear, tá? Na verdade, nem é tão difícil você achar que um sistema é linear. Como regra geral, olha só, se os termos daqui aparecerem combinações, né, dos termos daqui multiplicados por uma constante, aqui, por exemplo, esse termo multiplicado por uma constante, multiplicado, né, por uma constante, esse aqui multiplicado por uma constante, e somados ou subtraídos, nesse caso, o sistema praticamente sempre vai ser linear. Quando você vê assim, multiplicação de um termo por outro, um termo ao quadrado, raiz quadrada de um termo, né, seno de um termo, ou coisa parecida que não é uma constante vezes o termo somado, né? Então, nesse caso, você vai ter geralmente um sistema não linear. Então, é relativamente fácil reconhecer quando ele é linear ou não. Ok, pessoal. Agora há pouco nós vimos um exemplo de uma transformação que é linear. Agora, para clarificar mais esse conceito, vamos ver uma que não é, né? Vamos ver o seguinte exemplo. Vamos ver uma transformação de R2 em R2, né? Vamos definir ela assim. A transformação, né, de x1, x2 vai ser dada por a primeira componente, né? Bom, é R2 em R2, né? Vai ser dada por x1 ao quadrado, zero. Ok? Então, para mostrar que ela é linear, a gente tem que mostrar que satisfaz aqueles dois, né, aquelas duas propriedades. A transformada de A mais B é igual à transformada de A mais a transformada de B, né? E que T de uma constante C vezes A é igual a constante vezes a transformação de A. Tá? Então, observem bem, temos que satisfazer essas duas propriedades. Né? Na verdade, já dá para ver, com a minha experiência,
que as duas não são satisfeitas. Mas, só como exemplo, eu vou mostrar que essa aqui não é satisfeita, ok? Vamos mostrar que essa aqui não é satisfeita. Então, olha só. Vamos primeiro calcular t vezes c vezes a. C vezes o vetor a, né? Vamos lá. Então, isso aqui vai dar t vezes c. O vetor a, vamos chamar de a1, né? A2. Tá? Esse aqui vai ser o meu vetor a. Isso aqui vai dar igual a t de... Bom, multiplicando aqui o c por a, né? Esse aqui, vai dar CA1, CA2, né? E aí eu posso aplicar. A transformação é o seguinte, né? Eu pego a primeira componente e elevo ao quadrado. Então a primeira componente vai ser CA1 ao quadrado. E a segunda componente é zero, né? Eu posso reescrever isso aqui. Vai dar C ao quadrado, A1 ao quadrado e zero aqui. Então, é o que nós chegamos. Agora vamos ver a segunda parte. Vamos ver quanto é C vezes a transformada de A. Vamos ver quanto é que isso dá. É igual a C vezes a transformada de A1 a 2. Né? Que vai dar C vezes A1 ao quadrado, zero. Multiplicando isso pelos termos da matriz, vamos ter CA1 ao quadrado vezes zero. Vamos ver então se obtivemos o mesmo resultado, né? Será que esse resultado aqui, né? Esse resultado aqui é igual a esse? Não, nós temos uma diferença aqui no C ao quadrado, tá? Então, falhou nesse teste. Se vocês testarem com mais cuidado, vocês vão ver que vai falhar nesse outro aqui de cima também, tá? Então, esse é um exemplo em que é uma transformação, mas não é uma transformação linear. De forma geral, pessoal, não é muito difícil você saber quando é linear ou não, né? O que vai acontecer é o seguinte: se você tiver uma transformação, por exemplo, digamos, de um vetor x1, x2, x3, né? Então, ela vai ser linear, vamos supor, uma transformação com 4 componentes, né? Tá? Se cada componente for uma constante, por exemplo, 2 vezes x1, mais outra constante vezes x2, mais outra constante vezes x3, né? E se cada um desses termos aqui for uma constante vezes uma variável dessas aqui e somados, né? Então, você vai ter um sistema linear. Se aparecer, por exemplo, com alguma constante dessas ao quadrado, né, x1 ao quadrado, raiz quadrada de x2 aqui, seno, cosseno, né? Qualquer coisa que não seja uma constante vezes o termo somados, então você vai ter um sistema não linear. Então realmente não é tão difícil assim você descobrir só no olho, né, só de olhar, se ele é linear ou não. Mas para você saber com certeza, aí você tem que satisfazer, mostrar que satisfaz essas duas propriedades. Ok?